Então, mais uma vez, sejam bem-vindos, boa noite a todos vocês, boa noite àqueles que estão nos assistindo ou vão nos assistir daqui a pouco ou em algum outro momento pela internet. Nós estamos com uma convidada especial, Andrea Possato. Tive que olhar para me lembrar. Você vem de muito longe, Andrea? Vem aqui na frente, por favor. Então, você é psicóloga? Sou psicóloga. Ok. Como eu não conheço muito você, para poder te apresentar, vou fazer uma pequena entrevista para que as pessoas saibam quem você é, ok? Então, você tem uma formação em psicologia, você estudou no Brasil. Conta para nós um pouquinho, você exerceu, você usa no seu trabalho, como é que você vive a tua formação? Ok. Eu sou formada desde 2002 como psicóloga. Não façam as contas, tá? Porque eu tenho a pele muito jovem ainda. Então, desde 2002 sou formada. A minha formação sempre foi na área de recursos humanos. Eu atuei bastante tempo na área de recursos humanos, mas depois eu me especializei em psicodrama e agora neurociências, focado mais para a área clínica. Então, atualmente estou atendendo online a diversos públicos, né, pessoas, né, que necessitam, tanto no Brasil quanto fora do Brasil também. E eu acho que é isso. Sou esposa de pastor, nós estamos no Níger, né? Tenho uma filha de 11 anos e nós estamos aí com o desafio de levar aí uma mensagem, uma esperança para aquele povo que precisa. E isso eu acho que é importante para a gente poder até ter o coração de alegria, cheio de paz, de vida, né? Eu acho que é muito legal isso. Legal. Então, como você comentou, você está no Níger como missionária junto com teu marido há poucos meses, né? Desde abril. Menos 6 meses. Muito bem. 6 anos. E como é que foi? Você vai contar amanhã no culto como é essa aventura no Níger. Eu não vou fazer perguntas sobre isso agora. Então, quem quiser saber mais sobre essa aventura missionária no Níger tem que estar amanhã aqui no culto ou assistir a gente pela internet, não é mesmo? Então, tá bom. Então, eu vou deixar aqui a palavra com a Andrea e que você possa sentir-se em casa durante esse final de semana. Você é muito bem-vindo aqui. Muito obrigada. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Bonsoir. Bonsoir. E buenas noches. Sei falar tudo um pouquinho e não sei falar nada. Então você já sabe que talvez eu vou ter que falar um pouco mais em português. Algumas coisas, se vocês não compreenderem, eu posso falar em espanhol também. Quem sabe amanhã eu posso falar um pouquinho em espanhol com vocês. Mas é meu portunhol, tá? Então, quando eu estava no Peru, nós somos missionários no Peru também. Nós ficamos 4 anos como missionários lá. E ao final dos 4 anos, teve uma pessoa que chegou pra gente e falou assim: olha, eu vou dizer uma coisa pra você, com todo carinho, não se ofenda, mas a sua filha fala muito melhor que vocês. Não tem sotaque, não tem acento, né? Então, é uma pena a gente já estar velha e aprender línguas, e aí não tem jeito, a gente vai ter que conviver aí com sotaque, né? Bom, eu vim trazer uma mensagem para vocês hoje, e eu quero começar perguntando para vocês. Quando eu falo para vocês, dominando os pensamentos, o que vem à mente de vocês? Quero que vocês possam participar, independente da língua, e aí vai ter um tradutor especial para me traduzir. O que vocês pensam? A mente ali, dominando os pensamentos, o que significa dominar os pensamentos? Por que a gente precisa dominar os pensamentos? O que são os pensamentos? Para que isso? Por que se interessar por isso? O que vocês acham? E falaram que essa igreja fala muito, então por isso que vai ser super interativo. Eu estou me controlando quando eu começo. Então vai, vamos lá, começa aí, começa. Não se controle, aqui a gente não precisa se controlar. Se precisar de controle, depois a gente faz terapia. O que é o dominar o pensamento, gente? Fala, habla. Pienso que es más que todo es tener un control en lo que tú piensas y en lo que tú haces. Ok, então veja, o que tu pensas, consequentemente, tu haces. Estamos começando a chegar ao ponto aí que eu quero. Agora, entre você pensar e fazer, o que está nesse meio caminho? Dirigir os pensamentos? Isso, dirigir os pensamentos. Mas entre o que está aqui e o seu comportamento,
Qual outra... O que tem aqui que te leva aqui? Acontece logo? É um processo longo. É um processo longo. A consciência nos dirige, né? A consciência nos dirige. Mas tem um fator muito importante, sabe qual é? São as nossas emoções. Então, na minha abordagem como psicóloga, eu tenho uma abordagem de terapia cognitivo-comportamental. Então, sempre a gente faz o seguinte com cada paciente que a gente encontra. Aquilo que eu penso, eu sinto, logo eu faço. Essa é a lógica. E se a gente for para a Bíblia, a gente vai entender que a lógica é essa. O que sai da boca é o que contamina o homem. O que sai da boca? É o comportamento. Então eu vou fazer assim, o comportamento é como se fosse os pés. O que sai da boca é o que contamina. E esse ele vem da onde? Do coração. A Bíblia fala. Depois eu vou mostrar para vocês. Estou pulando algumas coisas, mas vamos lá. Eu vou indo. Depois que vem do coração, a Bíblia fala assim: e procede dos maus pensamentos. E os maus pensamentos te levam a adultério, a fornicação, a roubo, a qualquer outro tipo de coisa. Ou seja, se a gente fosse fazer ao contrário, seria aquilo que eu penso, eu sinto, eu me comporto. Agora a questão é o seguinte: tem pessoas que chegam para mim em atendimento e falam assim: Andréia, eu não sei por que eu fiz isso. Para mim foi muito difícil, eu quero fazer o correto, eu sei o que é para fazer o correto, mas eu não consigo. Da onde vem isso? E aí eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui interessante. 10% daquilo que nós fazemos aqui está no nosso consciente. Então, se nós estamos aqui, a gente está conversando, a gente está brincando de alguma forma, é tudo que está no consciente, ok? 10%. Raciocínio, julgar, criticar, planejar, analisar, tudo isso aqui que está agora. Agora, 90% está no subconsciente. E o subconsciente, o que ele traz? São as funções vitais, aquilo que a gente não consegue ver. Sabe aquela pontinha ali do iceberg? É aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente entende. Aquilo que está abaixo são emoções, crenças que nós adquirimos ao longo da nossa vida. Basicamente é isso. Tudo aquilo que você sabe sobre família, você guardou. Algumas delas você tem até consciência. Você sabe o que de repente é certo, o que a sua família falou de repente. Olha, você tem que se casar de repente com um homem. Você com esse casamento vai ter filhos. Ou não. Na sua família, de repente, você encontrou uma pessoa que ela é muito parecida com o seu pai. Vocês já viram pessoas assim? Que às vezes casam com pessoas muito parecidas com os pais. Por que acontece isso? Por causa do nosso subconsciente. Muitas informações são passadas. E geralmente, quando a gente vai escolher, nós escolhemos com base naquilo que nós não compreendemos muito bem. Eu atendo uma pessoa que ela sofreu ao longo da vida dela algumas questões de, eu diria, ela sempre foi bem suprida as necessidades, mas teve um episódio na vida dela que ela estava com uma presilha na mão, que era de amarrar o cabelo. E aí, de repente, a mãe dela tinha dado presilhas para outras crianças e esqueceu de uma. E aí ela pegou essa presilha e entregou para uma criança que estava faltando. Aquela criança, ela começou a se sentir triste, humilhada. É como se tivesse tirado algo dela naquele momento que ela queria muito. Sabe o que ela decidiu naquele momento? Ela falou para ela assim: nunca mais, quando criança, nunca mais eu vou depender de ninguém. Isso foi feito uma injustiça comigo. E por causa disso eu vou me manter. Não importa como seja, eu vou me manter. Quando ela passou a idade adulta, ela conseguiu realizar tudo aquilo que ela desejava. E ela começou a ser a super empreendedora. Ela foi uma uma pessoa assim, muito bem sucedida. Mas ela não estava feliz. E aí ela me procurou. E aí
analisando tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, olha, as emoções, sentimentos que ela teve durante a infância levaram ela a fazer uma decisão. Enquanto ela não compreendeu que aquela criança estava magoada por uma presilha, estava triste porque foi humilhada, rejeitada, ela não pôde ser libertada, curada. Ela foi uma grande e é uma grande advogada. O nosso subconsciente, ele tem o poder, inclusive, de definir quem você vai ser. Aquela criança, ela foi injustiçada no passado. Logo ela falou, eu vou ser aquela que vai fazer justiça. Ela se tornou uma advogada. E uma bela advogada. Uma boa advogada. Mas por causa do quê? Daquele ponto do inconsciente dela, onde ela marcou. E agora, fazendo terapia, ela começou a ressurgir tudo aquilo. E ela começou a olhar e falar assim, eu não acredito. Eu não acredito que ao longo da minha vida eu era muito impulsiva, agressiva. Por quê? Por causa de uma crença, por causa das emoções que eu vivi no meu passado. Então, o nosso subconsciente, ele nos dirige sem muitas vezes nós não nos darmos conta. Nós não damos conta. E aí o que acontece? Muitas vezes nós olhamos e falamos assim, olha, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, tudo isso está no inconsciente. E às vezes o que acontece é que eu não entendo porque eu estou fazendo tudo aquilo. Eu não consigo compreender tudo aquilo que eu estou fazendo. O que acontece é que o nosso subconsciente, ele acaba gravando. Ele grava, capta. E ele guarda. Ele aceita aquilo que está sendo gravado. E eu vou te falar uma coisa. O subconsciente, ele acredita naquilo que está sendo gravado. Vamos supor, o seu pai falou que você sempre seria um fracassado. Se você alimentou nos seus pensamentos e você acreditou como uma crença, provavelmente, hoje, você olhe para trás ou olhe para o seu presente e vai falar assim, você viu? Eu sou um fracassado mesmo. É como se você levasse toda a sua vida, não importa quanto você caminhasse, e isso fizesse você chegar ao resultado de alguém que de repente falou alguma coisa e você passou a acreditar. Então o nosso subconsciente, ele acredita, e uma vez que ele acredita, dificilmente você, sem você ter a consciência, dificilmente você vai se livrar dele. Como é que funciona isso? Então vamos lá, bem rapidinho aqui, ó, só para vocês entenderem. Olha lá. Então tem o consciente aqui, tudo aquilo que eu estou percebendo, eu estou vivendo, e aí eu começo a ter pensamentos. E não é só pensamentos negativos, são crenças, tudo aquilo que nós levamos ao longo da vida. E eu começo a alimentar. Então, mas eu acho que eu não sou uma mulher ideal, eu acho que eu nunca vou ter um casamento legal. Eu acredito, eu começo a fazer crença, acreditar nisso, acreditar. E aí eu começo a acreditar, a plantar, e o que acontece é o que muitas pessoas acabam me procurando. São pessoas talvez depressivas, ansiosas, pessoas que não sabem lidar com seus conflitos, não se conhecem, não acham que são merecedoras, são pessoas tristes, vazias, porque ao longo da vida, ao longo desse processo, tiveram crenças distorcidas de quem realmente elas são. Ao contrário, a mesma coisa acontece. Quando você tem aqueles pensamentos que te levam para frente, você pode ser diferente. Eu lembro que na faculdade, eu fazia psicologia, e vocês pensam que eu estou falando aqui, que eu sou super extrovertida, mas na faculdade eu fui considerada uma covarde. Eu vou contar rapidinho para vocês. Quando eu cheguei na faculdade, eu fiz amizade com pessoas extrovertidas. E aí, com essas amizades extrovertidas, eu tinha muito medo de levantar a mão. E aí, eu perguntava para elas, eu falava assim, olha, faz o seguinte, pergunta para mim isso aqui, porque eu não sei falar, então me ajuda aí. E aí, ok, elas começaram a levantar a mão. Só que teve uma certa ocasião que elas já estavam cansadas. Toda vez
vez elas ficavam levantando a mão para mim. E elas olharam para mim e disseram assim, sabe de uma coisa? Eu não vou mais fazer nada, eu não vou fazer nenhuma pergunta para você. Se você quiser, faz você. Você é uma pessoa covarde. E aí eu olhei, eu falei, nossa, forte, né? Não, você não é só covarde, você é covardona. E aí começaram a me chamar de covardona. O tempo inteiro me chamavam de covardona. E para ficar mais bonito, não, calma, não, espera, não ficou ainda só isso. Para ficar mais bonito, elas começaram então a me chamar de cowards, para ficar um negócio mais inglesado, mais assim, gostoso de se ouvir. Eu fui considerada covarde durante 5 anos da faculdade. Inclusive, ano passado, uma delas, eu falei com elas e uma delas falou assim, puxa, cowards, quanto tempo? Isso, eu acho que, quanto tempo? 2002 até agora, não sei quantos anos dá. Mais ou menos o quê? 15, 16 anos. E ano passado ela falou isso. Oi, cowards, tudo bem? Ela, ops, não, cowards não. Não posso falar cowards. Oi, Andréia, tudo bem? Eu falei, não se preocupa com cowards. Não se preocupa. Por que não se preocupa? Quando elas começaram a me chamar de cowards, eu olhei pra mim e eu aceitei que eu era realmente uma cowards. Eu era covardona. Só que eu não queria ser covardona. Eu não queria plantar na minha cabeça que eu era uma pessoa covarde. Porque eu queria fazer o que eu estou fazendo aqui. Eu queria falar com vocês do jeito que eu estou falando aqui. Sem medo, sem temor. E aí sabe o que aconteceu? Tinha um grupo ecumênico onde eu estudava. E eu falei, eu vou falar nesse grupinho aqui. Eu ia todo dia de manhã. E aí eu perguntei para ele assim, olha, você pode me colocar para eu falar? Era para falar uns 20 minutos. E ele falou, sim, pode. E aí o que aconteceu é que no primeiro dia eu cheguei e não deu nem 2 minutos. A perna estava tremendo, a covardona estava à tona, mas eu não desisti. E eu falei assim, eu não vou desistir, eu quero ser diferente. Eu sou psicóloga, eu vou ser psicóloga, eu não posso deixar de falar. Então o que aconteceu? Eu comecei a me expor. Tudo aquilo que me fazia ter medo de falar, por medo de ser, de repente, rejeitada, por medo das pessoas não me ouvirem direito, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não quero ser isso mais. Chega. Eu comecei a me expor, e no 5º ano da faculdade, foi engraçado, porque eu fiz uma apresentação, e aí elas falaram para mim assim, você sabe que até que você não está tão covardona assim, não? Sabe o que eu falo para vocês? O que é que levou eu ter uma atitude, ou ter algo que deixava tanto atemorizada a ser diferente? Foi aquilo que eu plantei. Talvez lá atrás eu olhasse e falasse assim, podia ser realmente covardona. Que coisa, né? Eu sou uma covardona, eu nunca vou ser, de repente, uma psicóloga que possa falar. Eu posso olhar e posso dizer, puxa vida, eu fracassei. Eu podia ter plantado, mas o meu querer não era esse. Por mais que as pessoas possam colocar coisas em vocês, você escolhe aquilo que você quer ser. Você pode escolher. Mas isso depende de como é que você se vê, aonde você quer chegar. Aonde você quer chegar é onde você vai estar. Mas para isso você vai ter que enfrentar aquele que é o responsável pelo seu sucesso, você mesmo. E a Bíblia tem algo muito interessante. Sabe o que ela fala? Assim como você imaginou na sua alma, assim é. Se você se imagina uma covarde, você vai ser uma covarde. Se você imagina, se você pensa que você é um fracassado, você vai ser um fracassado. Se você pensa que você é uma péssima mãe, você vai ser uma péssima mãe. Outro dia uma pessoa me falou assim, puxa vida, Andréia, olha como são os pensamentos distorcidos. Ela falou assim, eu sou uma péssima mãe, eu me sinto culpada, porque eu trabalho um pouco, depois aí meus filhos ficam jogados. E eu perguntei, o que você faz pelos seus filhos? E ela falou assim, olha, eu levo eles para passear. Eu falei, então, legal. E eles gostam? Gostam bastante. E quantas vezes na semana? Assim, um dia sim, um dia não, eu tô indo para passear com eles. E eu falei assim, você dá alimentação para eles?
Dou. Você dá porcaria? Não, eu dou uma alimentação boa. Você conversa com eles? Converso. Então por que você é uma péssima mãe? As pessoas, elas não se dão conta daquilo que elas estão falando, alimentando. E eu comecei a olhar para ela e falei assim, você é uma melhor mãe do que eu. Porque eu não sou muito fã de ficar brincando com a minha filha. E às vezes eu falo assim, meu Deus, eu preciso brincar com ela. E ela deu risada e ela falou assim, é verdade. A gente passa a acreditar nos nossos pensamentos distorcidos. E sabe o que acontece? Nós sentimos tristeza, dor, angústia, culpa. E sabe qual é o nosso comportamento? Eu vou me isolar. Eu vou ficar no meu canto. Eu não vou me diferenciar. Então é isso que acontece. Olha aqui, ó. Tudo que aconteceu foi resultado de pensamentos gravados na mente subconsciente por meio de crenças, é o que eu falei para vocês. Aqueles que lembram disso aqui, dessa fita, você imagina quanto que tem coisa gravada na mente de vocês. Agora, aqueles que não lembram, pode ser que tem menos, né? Mas se você lembra dessa fita aqui, meu querido, tem muita coisa gravada aí. E vou dizer uma coisa, tem muita crença distorcida em você também. Precisamos trabalhar isso. Por quê? Porque é só através de trabalhar essas crenças distorcidas é que você vai renovar a sua mente para você alcançar aquilo que você precisa alcançar. Aquilo que Deus tem para você. Agora, uma coisa interessante. Quando nós passamos por alguma coisa que é significativo, nós atribuímos ao significado. Na verdade, quando passamos por algo, atribuímos significados para aquilo. E nós criamos mensageiros químicos para o cérebro e corpo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Um soldado de guerra. O soldado de guerra, ele sai da guerra, vai para sua casa, ok? Ele está na guerra? Sim ou não? Não está mais na guerra. Ele escutou um rojão. 1º de janeiro, 25 de dezembro, soltou o rojão. Fogos. Quando ele escuta aquele rojão, o seu coração começa a acelerar. Ele está na guerra, sim ou não? Não está na guerra. Mas olha o que acontece, que interessante. Ele, pelo som que ele teve, ele começa a ter os sintomas de quando ele estava na guerra. Olha como é tão forte aquilo que nós vivenciamos e que nos marca. Nós damos significados para aquilo. E isso é tão forte que se você não cuida, você começa a entrar em crises de pânico. Entrar em um processo de depressão. Um outro exemplo que eu dou para vocês é o seguinte. Eu estava em casa com a minha filha com mais ou menos 6 meses. E minha mãe, de vez em quando, ela vinha dormir em casa. E naquele dia, eu atendi o telefone meio dormindo. E era uma pessoa no telefone falando que tinha sequestrado o meu irmão. Mas eu achei que era meu irmão. Mas era um engano. Eu achei que era o meu irmão. E aquilo foi tão apavorante para mim, porque eles falaram assim, olha, eu vou incinerar o seu irmão. E aquilo foi muito forte, terrível para mim. E eu pensei assim, falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. E logo em seguida minha mãe chegou. E quando minha mãe chegou, ela falou, o que está acontecendo? Ela viu que tinha alguma coisa errada. E eu tentei deixar no viva voz. E aí os bandidos ali no telefone falaram para mim, você está subestimando a minha inteligência? Tem mais alguém aí? Eu falei, não tem ninguém. Então faz um cheque. Imagina, fazer um cheque dentro de casa? Para quê? Onde que eu vou levar o cheque? Mas eu estava passando a acreditar que aquilo era um sequestro verdadeiro. Foi quando minha mãe ligou para o meu pai e falou, onde está o Marcel? E o Marcel, meu irmão, estava voltando de viagem. E aí ele falou, não, eu acabei de falar com o Marcel, ele acabou de sair do aeroporto, ele está tudo bem com ele. E aí a minha mãe falou, filha, isso é um engano, isso é um engano. E eu falava, mãe, por favor, não fala nada, fica quietinha, não fala nada, eles vão matar o meu irmão. E falando baixinho para ela. E a minha mãe falou, não, vão, tem engano. E aí eu desliguei o telefone assustadíssima. E aí ela colocou meu irmão para falar comigo. Eu falei, Marcel, tá tudo bem? Tudo bem. Mas olha, coloca alguém aí na linha, porque eu quero saber se você não tá com bandido aí. Eu quero saber, Marcel, por favor. Eu sei que o meu irmão era para vir com o meu esposo.
Porque meu esposo estava buscando e eu falei, Kleber, por favor, você tem que voltar. O Marcel vem de táxi e vem com polícia junto. Vem com todo mundo junto. Vem com a frota e coloca uma polícia aqui do lado. Porque o Marcel está sendo perseguido e você vai ser também sequestrado. Falei pro meu esposo, né? Eu sei que foi uma coisa tão terrível. E quando eu cheguei, eu nunca dei um abraço tão forte no meu irmão. Nunca dei um abraço tão forte nele. O que acontece? Logo depois disso, toda vez que eu escutava telefone, o que é que me causava? Pânico. Todas as vezes me causava pânico. O que isso significa? Aquela mensagem uma vez dada por uma situação foi tão forte, tão marcante, que sabe o que aconteceu? Qualquer coisa que me fazia lembrar daquilo, começava o coração a acelerar e o medo começava a ser gerado na minha vida. Então olha como é forte aquilo que nós vivenciamos, ele marca a nossa vida, mesmo que a gente não esteja mais passando por aquilo. Por isso que é importante nós checarmos nossos pensamentos. Será que vai acontecer de novo? Pode até ser que aconteça. Mas será que vai acontecer novamente? Eu nem questiono, eu só sinto e eu reajo, porque eu ouço alguma coisa. Vou fazer um teste com vocês. Fechem os olhos. Eu quero que agora vocês, ao fecharem os olhos, vocês possam... Eu vou cortar um limão bem suculento. E esse limão eu vou espremer na boca. Bem espremido. Você vai lamber o limão. Você está sentindo o limão? Está fazendo sentido para você esse limão aí espremido na sua boca? Pode abrir os seus olhos. Alguém sentiu alguma coisa? Você começou a salivar? Mas veja só, o limão não está aqui. O limão, eu não cortei o limão. Mas muitos de vocês fizeram o quê? A lembrança do limão me fez o quê? Salivar. Olha como é importante aquilo que a gente vive. Ele faz você não estar no presente, no momento que você estava, e você continua tendo os mesmos sintomas, sentimentos e comportamentos. Isso é muito impressionante. Eu já falei para vocês, mas o nosso inconsciente, ele tem uma força muito grande. Ele faz você escolher pessoas para se casar, sabia? Eu tenho atendido pessoas e eu vejo que muitas vezes aquela pessoa que nunca desejaria ter o pai alcoólatra, o esposo alcoólatra, porque teve um pai alcoólatra, ela tem o esposo alcoólatra. Aquele mesmo problema que tinha lá no passado, tem hoje também no presente. Sabe o que eu vejo? Lembra daquele verso que fala? E vejo a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração dos que aborrecem? Pois é. Parece uma maldição, né? Puxa vida, mas não era isso que eu queria. Mas agora eu estou vivendo a mesma coisa que eu vi igual a família anterior. O que está acontecendo? O que acontece é aquilo que eu falei para vocês. 90% está lá embaixo. Você não tem conhecimento. E aquilo que você conhece, você acaba se relacionando, vivenciando, vivendo novamente. Então, o inconsciente, ele afeta naquilo que você escolhe como profissão e afeta, inclusive, as suas escolhas totais. Olha o que Freud fala. Ele fala o seguinte, que aquele que não conhece o seu passado está condenado a vê-lo retornar sob a forma de comportamentos impulsivos ou de um fracasso. Se você não conhece o seu passado, você está condenado a viver de uma forma que o seu comportamento seja impulsivo ou de um fracasso. Por isso que algumas pessoas olham para mim e falam assim, mas por que eu fiz isso? Porque ela não olhou o passado. Ela não viu aquilo que foi armazenado nos seus pensamentos durante todo o tempo da sua vida. E aí ela se torna impulsiva. E aí fica como se o inconsciente ele fosse algo tão grande que dá pouca possibilidade de você escapar. É como se fosse assim, puxa vida, então é o meu destino? Não. Você precisa ressignificar
valores e velhas crenças, quebrar velhas crenças que você tem. Eu vou contar um exemplo bem rapidinho para vocês. Quando eu estava namorando com meu esposo, o meu esposo, ele gostava muito de falar. E ele estava na escola sabatina, ele estava estudando ainda. E ele estava na escola sabatina ali, num grupo onde a gente tem um momento de estudo da lição. E aí toda hora ele levantava a mão. E toda hora ele levantava a mão. E como teólogo, levantando a mão, levantando a mão, levantando a mão. E aí eu olhava e falava assim, mas que cara chato, né? Pô, toda hora tá levantando a mão, tá incomodando o negócio aqui. E aí o que eu fiz? Eu fazia terapia naquela época, eu fazia psicologia e já fazia terapia para me arrumar também. E aí a psicóloga, eu falei para a psicóloga isso, e aí a psicóloga falou para mim, sabe o que você tem? Aí eu falei, eu quero saber, né? Ela falou, você tem inveja. Eu fiquei pasmada com aquilo. Como assim inveja? Eu sou adventista de berço. Imagina, eu sou 5ª geração cristã. Imagina, eu vou ser esposa de pastor. Imagina, eu sou uma pessoa bondosa. Imagina que eu tenho inveja. Eu não posso ter inveja. E eu saí de lá chorando. Eu falei assim, não é possível, ela não me compreendeu. E sabe o que eu entendi? Eu entendi que realmente era inveja. Sabe por quê? Porque eu era covardona e queria falar. E ele falava. E ela falou uma coisa muito legal para mim. Ela falou assim, o seguinte para mim. Ela falou assim, Andréia, você não precisa cotovelar ele, empurrar a ele. Você pode alcançar o seu próprio caminho. Isso fez uma diferença muito grande na minha vida. Porque eu passei a olhar para ele não como alguém que estava ruim de falar, mas a admirá-lo pelo aquilo que ele tinha. E eu comecei a também buscar aquilo que eu queria para mim. Então veja, ressignificar valores e crenças distorcidas. Muitas vezes, queridos, nós estamos aqui, pode ser na igreja, pode ser no trabalho, mas nós estamos assim, colocando o dedinho no outro e falando assim, sabe aquele lá? Aquele lá é muito mandão, não aguento ele. Né? Você olha para o esposo e fala assim, esse aí é mandão, olha lá. Esse aí, ele é meio chato. E aí você olha para ele lá e eu faço um desafio para você. Você começa a olhar para você. Será que é ele que está sendo mandão? Ou você começa a criticar muito. Mas será que você não quer ser ele um pouquinho? Então, é importante nós começarmos a pensar. Pensamentos levam a emoções que levam a comportamentos. Vocês vão ouvir ao longo da vida de vocês muitas dessas frases. Ou vocês já ouviram muitas dessas frases. Olha lá, você jamais chegará a ser alguém. Seu casamento é um fracasso. Você não tem a menor chance. Você é burro, não faz nada. Não se pode confiar em ninguém. Olha, amor é coisa para passarinho. Não acredito mais no amor, não. Amor é coisa para passarinho. Todos os homens são iguais. Aí a pergunta que eu faço, se todos os homens são iguais, por que escolhe tanto? Não é? Se todos são iguais, por que escolhe tanto? Então veja, sugestões, mas se nós aceitamos e internalizamos esses pensamentos de medo, pode levar a perder a vontade de viver. Se nós internalizamos e falamos assim, olha, realmente eu sou isso, realmente meu casamento é isso, realmente tudo isso aí, sabe o que acontece? A gente vai chegar num momento e falar assim, a vida tá uma porcaria, não presta, eu não tenho nem propósito mais para minha vida. A vida é assim mesmo. E eu começo a cair, eu começo a não ter sentido mais na vida, a não querer mais viver. E não é isso que Deus quer pra gente. Deus ele fez você para você pensar de que tudo posso naquele que me fortalece. Não é qualquer coisa. Ele fala assim, tudo. Você quer alguma coisa? Você pode. Eu vou fortalecer você. Você é covardona? É. Então, mas tudo posso. Você não quer mais ser? Então, eu tudo posso para fazer para você ser diferente. Essa menininha aqui linda, ela é minha filha. Um dia, ela chegou, ela parece com a mãe, bonita igual a mãe, vocês estão vendo, né? É que vocês não conhecem o pai, bonito também. Um dia ela chegou para mim e falou assim, mãe, olha que coisa engraçada. Mãe, eu tirei 1,5 na prova. E eu falo para ela, eu sou exigente, falo para ela, olha, eu quero que você tire notas boas, porque você só tem isso para fazer na sua vida. Então, por favor, estude. É engraçado, ainda bem que ela não sabe minha história, porque eu era pior do que ela. Mas eu nem falo, porque senão ela vai querer, você também tirava nota ruim, então eu nem vou falar também.
Então, o que acontece? Ela chegou pra mim e falou assim, mãe, eu tirei 1,5. Aí ela falou assim, mas sabe, estava muito difícil. Mãe, mas estava muito difícil. Eu falei, filha, ok. A maioria da sala, todos tiraram nota 1,5. Aí eu falei, é verdade? Ok. Então, todos tiraram nota baixa? Todos, menos 4. Quantos os outros tiraram? Tiraram 10. Eu falei, nossa, que legal. Então, teve pessoas que tiraram 10. É isso? Isso. Então, eu vou falar para você o seguinte. Se tem 4 pessoas que tiraram 10, você pode também. A professora ia dar uma outra oportunidade, uma outra chance para a turma no dia seguinte. E eu falei para ela assim, você não pode se comparar com aquele que tira 1,5. Se existem 4 pessoas que tiram 10, você pode tirar também. E eu falei assim, eu vou estudar com você, mas a decisão é sua de você tirar 10. Se você criar esse pensamento, todo mundo tirou e eu vou tirar também, você vai tirar a nota 1,5. Agora, se você falar assim, de 4 pessoas que tiraram, eu posso ser uma que eu posso tirar 10, então você pode. Vamos combinar? Ela olhou para mim e falou, vamos. E na época, acho que ela tinha 9 anos. Vamos. Então tá bom. Comecei a estudar com ela, ela estudou sozinha, depois eu só fiz a checagem e tudo. No dia seguinte, ela fez a prova, no outro dia deram a nota. E aí ela chegou para mim e falou assim, mãe, olha, foi muito difícil. Ela chegou com o pai dela, né? Ó, foi muito difícil lá, tal, não sei o quê. E aí eu falei, poxa filha, mas você estudou de verdade? E aí, antes de eu terminar de falar, ela falou, mãe, eu tirei 10. Eu tirei 10. E veio no meu colo e pulou e me abraçou com uma alegria tremenda. E naquele momento eu pude ensinar para ela uma coisa. Eu sentei com ela com uma alegria tremenda e disse para ela assim, filha, se você pensa que você pode tirar 10, você pode tirar. Se você pensa que você pode tirar 1,5, você também pode tirar 1,5. Mas isso vai depender daquilo que você pensa e daquilo que você quer. Você determina aquilo que você quer e aonde você quer chegar. E aquele dia foi uma lição muito grande para mim, porque eu fiquei muito emocionada. Porque eu realmente olhava assim de meio desconfiada. Falei, vamos ver, né? Se ela quer, ela pode. Mas ela conseguiu aquilo que ela quer. Então, meus queridos, olha aqui, ó. Acima de tudo, você deve guardar o quê? Agora, o coração aqui não é o coração que a gente está falando aqui, ó. Acima de tudo, você deve guardar são os seus pensamentos. Sabe por quê? Porque dele depende toda a sua vida. Toda a sua vida depende daquilo que você pensa. Olha que interessante isso aqui, ó. Um amigo desmarcou o jantar, tá certo? A primeira pessoa, um amigo desmarcou o jantar de 3 pessoas, certo? A primeira pessoa aqui pensou da seguinte forma, ele não gosta de mim, não me considera, tá certo? Qual foi o sentimento que ela teve, a emoção que ela teve? Tristeza e rejeição. Qual foi o comportamento? Eu vou ignorar, pois não merece minha consideração. Esse foi o primeiro amigo, tá certo? O pensamento levou a uma emoção de tristeza e rejeição e um comportamento de vou ignorar. Agora o segundo amigo. Puxa vida, que cara sem educação, desmarcou, né? Não ter avisado antes, não avisou. Qual é a emoção que sentiu? Raiva e frustração. E aí o comportamento, eu não saio mais com ele quando ele me chamar. Ponto, não saio mais com ele. Agora veja, o terceiro amigo aconteceu a mesma coisa. Olha o que aconteceu. Pensamento, ele deve ter tido algum problema. Qual foi a emoção que teve? Alívio, compreensão. Por quê? Eu também já marquei e desmarquei por algum motivo. Logo, qual foi o comportamento? Eu vou conversar depois para marcar outro encontro. Você percebe como que os pensamentos, eles lideram tudo aquilo que você faz. Se você deixar os seus pensamentos, eles vão dominar você para que você tenha comportamentos inadequados. Veja esse aqui. Ah, você, tem som aqui ou não? Ou dá para ouvir daqui? Eu não sei se... Não, não separa o som.
Eu vou explicando, não tem problema. Eu já chego aí. Eu vou explicando. Não tem problema. Eu vou falando mais ou menos o que ela fala. Tem que colocar no volume do teu computador. Depois você pode fazer. Vai. Ok. Filho, por favor, liga para teu pai e diz para ele não demorar, porque a comida está pronta. Tá, mãe, deixa comigo. Liga para o seu pai porque está demorando. Ligou. Sim, mãe, mas tem uma coisa estranha. O que, filho? Foi uma mulher que me atendeu. Foi uma mulher que atendeu. Seu pai vai ver. Deixa ele chegar em casa. Amor, seu cafajeste, mentiroso, infiel. O que eu fiz? Você sabe muito bem o que eu fiz, sua louca. Vai ver, diz pra ele o que aquela mulher disse no telefone. Digo sim, mãe. Seu saldo é insuficiente para realizar essa O que vocês percebem aqui? Gente, é que vocês percebem que se a mulher tivesse checado realmente o que o filho tinha falado, não precisaria passar por essa. Não teria essa dificuldade, né? Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Olha esse aqui, ó. Esse aqui não precisa nem de... O que você acha que aconteceu no dia inteiro dela? Encheu a mente do quê? De muita coisa, de muitas preocupações, de muitas raivas, e emoções de muitas raivas e tudo mais. E qual foi o comportamento dela? Foi agir dessa forma agressiva. Você já viu pessoas que acontecem várias coisas durante o dia e chega no final do dia o pobrezinho do cachorro que leva a conta? Por quê? Porque não analisou bem, não pensou. Nós estamos o tempo inteiro no piloto automático. Eu sinto, reajo. Alguém falou comigo? Sinto, reajo. E aí eu coloco a culpa no outro. Você já percebeu isso? Então, se alguém te fecha, você presta atenção nisso. Se alguém te fechou e você devolveu de forma agressiva, você vai olhar e falar assim, ele que foi o culpado disso. Certeza que foi ele. Ele me causou isso. Mas se a gente for analisar, não foi ele que causou. Você que deu a resposta para essa pessoa de uma forma agressiva. Por quê? Porque o seu pensamento está invadido de muitas coisas, de muitas crenças. E se você observasse melhor seus pensamentos, você poderia olhar para aquela pessoa que te fechou e poderia dizer assim, puxa vida, essa pessoa deve estar, sei lá, deve estar, não deve ter visto a seta, não deve estar num dia bom, e etc. Então, tudo vai depender daquilo que a gente armazena, aquilo que a gente consegue armazenar. Eu vou pulando algumas coisas para a gente já ir para o final, tá? Aqui a questão aqui. A ocasião... tem uma frase no Brasil que fala, a ocasião faz o ladrão. Então, essa é verdade ou não é? Se tivesse uma carteira aqui, cheia de euros, muitos euros aqui. Não, aqui é Francos. Se tivesse muitos francos aqui. Se tivesse uma ocasião, me faria ladrão? Se tivesse uma ocasião assim, nossa, que legal, tem um dinheirinho franco legal. Puxa vida, fazendo as contas no mês, daria e sobraria para eu ir para Paris. Legal. Vou pegar aqui, vou colocar no meu bolso e vou ir. A ocasião faz o ladrão?
a ocasião revela o ladrão. Se ele fica o tempo inteiro pensando, puxa, como eu queria ir para Paris, puxa, como eu queria ter o celular ou alguma coisa da melhor marca, puxa, se eu fosse isso, se eu fosse aquilo e tudo mais. Logo, tendo a ocasião, eu só ia fazer aquilo que eu armazenei dentro dos meus pensamentos. Então a ocasião, ela não faz o ladrão, apenas o revela. Olha o que Deus ele quer que nós façamos, gente. Ele quer que transformem, renove a sua mente. Olha lá, ó. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que você seja capaz de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus ele quer que você renove a sua mente, os seus pensamentos, para você experimentar o que é de melhor, o que é bom para você. Aquele que tem raiva, o problema está com aquele que tem raiva. Não é o outro que provocou. Por quê? Se você não sabe perdoar, eu vou dizer uma coisa, se você não sabe perdoar, o problema não está com o outro. O problema está com você. O perdão não é para o outro, o perdão é para você. Quando Jesus falou assim, olha, aquele que te der um tapa na face, vira outra. Sabe o que Jesus está falando para você e para mim? Jesus ele não está interessado no agressor. Ele não liga para o agressor. Ele nem liga para quem te bateu. Mas ele está ligando para aquilo que vai ficar em você. E ele olha para você e fala assim, se alguém te bateu, se um esposo que você pensava que ia ser muito legal, não está sendo, você não esperava, levou o tapa, o primeiro tapa. Se de repente no trabalho você confiou demais num colega e levou um tapa sem esperar. Uau! E agora? Jesus não está preocupado com essas pessoas. Ele está preocupado com você. E aí ele fala para você assim, então você não teve escolha. Só que agora você vai ter. Agora é a oportunidade de você virar o seu rosto e você perdoar ele. Sabe por quê? Não por causa do seu agressor, mas é por causa de você. Porque eu quero que você tenha paz. E se você não perdoar, você não vai ter paz. E se você não aceitar o outro, para que ele inclusive possa errar com você, sabe o que vai acontecer? Você não vai ter paz. Você não vai ter alegria na sua vida. Certo dia uma pessoa falou para mim assim, eu odeio tal pessoa, odeio. E ela alimentava isso todos os dias nos seus pensamentos, odeio. E eu falava para ela, e quem você ama? E ela falou para mim assim, eu amo minha família, eu meus filhos, amo de paixão, adoro meu marido, amo meus filhos. Falei, pois é, quem você mais pensa no dia? Aí ela falou, eu penso naquele que me feriu. Falei, pois é, aquele que você mais ama você deixa de você pensar nele. Então, quando Jesus fala, vire a outra face, ele está preocupado não com o agressor, ele está preocupado com você. Para você renovar a sua mente, para você ter humildade, para você quebrar o orgulho. A gente vai falar um pouquinho disso durante esse período que eu vou ficar aqui. Isso é a base para que você possa ter uma vida feliz. E indo para o final, porque já estamos aí avançados, eu só quero terminar com vocês com duas questõezinhas aqui, olha. Se você tem a Bíblia, Gênesis 45, 1 a 8. Aí você pode ler para mim. Gênesis 45, 1 a 8. Veja, José, ele foi o quê? Traído por quem? Por seus irmãos, tá certo? Ele foi jogado numa cova, né? Depois ele foi anunciado como o quê? Ele foi um escravo. Ele foi, exatamente, foi escravo. Imagina ele escravo. Imagina que coisa devia estar no pensamento dele. Puxa vida, eu mereço estar aqui? Não mereço, né? O que mais que José aconteceu com José? Foi escravo, depois ficou preso. E aí, olha o que acontece quando ele encontra com os irmãos. Pode ler para mim. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: farei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe podiam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se.
Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido, para que, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, o senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Gente, eu quero só terminar com essa história, porque para mim essa história ela fecha com chave de ouro o que é a sua vida de paz. Aquele homem, se você vivesse como aquele homem, que foi traído pelos irmãos, que foi levado como escravo, que foi preso injustamente, que foi um prisioneiro e que foi uma pessoa miserável naquele local, você ia pensar o quê? O dia que eu sair daqui eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer com eles. Eu vou fazer o mesmo que eles fizeram comigo. Esse é o pensamento de muitas pessoas. Eu vou fazer o mesmo. Mas sabe o que José falou? Ele falou assim: meus queridos, não fiquem com medo, porque Deus, Ele fez com que tudo isso acontecesse para preservar a vida de vocês. Não se atemorizem. Eu não vou fazer nada porque foi Deus que permitiu. Eu perdoo vocês. Eu nunca alimentei nada na minha mente por vocês. Por isso José, ele conseguiu ser o governador do Egito. Porque uma pessoa que ela vive angustiada, amargurada por um passado que atormenta até hoje, não consegue ter progresso e sucesso na vida. Mas uma pessoa que ela consegue perdoar, apesar daquilo que fizeram, é uma pessoa que vive em paz. E a paz traz prosperidade espiritual, emocional e profissional também. Esse é o Deus que pode fazer aquilo que você não pode, mas você tem que querer, e é através dos seus pensamentos que você consegue adquirir essa força. Eu estava, só para terminar, eu estava num presídio em São Paulo há um ano atrás, fazendo uma palestra para 200 presidiários. E eu estava falando exatamente sobre esse tema, dominando seus pensamentos. E aí um deles, no final, eu abri para perguntas, e um deles, ele levantou a mão e falou assim: Andréia, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você estivesse aqui, se você estivesse com a gente aqui, como é que você reagiria? E eu vou falar uma coisa, eu fiquei muito assustada, porque eu nunca me imaginei dentro de uma prisão. Mas eu consegui olhar e falei assim, sabe de uma coisa? Eu sei uma resposta para você. Um dia eu também já fui presa. Eu vivi presa. E eles se assustaram. Imagina 200 homens que haviam feito crimes e mais crimes estavam presos. E eles ouviram de mim que um dia eu já tinha sido presa. E aí eles olharam e eu continuei. Eu falei assim, olha, eu já fui presa pela amargura, pela falta de perdão, pela angústia, em liberdade. Eu estava presa em mim mesma, livre. E eu falei para eles sobre José. José poderia ter tudo para ser um homem frustrado, amargurado, e poderia sair da prisão e poderia ter feito o mesmo, até matado a sua família. Mas ele não fez isso. E aí eu falei para eles assim, vocês podem ser ainda... E aí eu voltei para a pergunta, o que eu faria se eu estivesse aqui hoje? Eu cumpriria a pena que foi me dada. Mas eu viveria presa, sendo livre das minhas emoções. E eu falei para eles no final assim, você pode ser livre ainda preso. Porque depois de você estar preso, você pode ainda conseguir estar livre de você, das suas emoções. Então, meus queridos que estão aqui hoje, eu quero dizer para vocês, você pode ser livre das suas emoções que têm aprisionado você ao longo da sua vida.
através de muitas situações que você viveu. E só você pode escolher. Que Deus possa abençoar a vida de vocês e que do limão azedo vocês possam fazer uma limonada gostosa para a honra e glória de Deus. Eu quero só que vocês vejam o último vídeo de alguém que teve muitos fracassos na vida, desde muito cedo, mas soube lidar de uma forma muito diferente, muito alegre e divertida. Olha aí. Desde cedo já foi despedida. Caiu tudo. Aí o carro rebocado. Tá lá, a chave cai. É dia difícil, né? Queridos, mesmo com um dia difícil, a gente pode fazer o nosso dia ser feliz. A felicidade não está fora, a felicidade está dentro. Que Deus abençoe vocês. Amém.